Inicialmente, buscamos explorar o livro de histórias infantis. O livro, enquanto instrumento de conhecimento, de busca, de procura, de investigação, de reconhecimento, de identidade. O livro enquanto companheiro, onde eu encontro informação, onde eu encontro conhecimento, onde eu vou interagir folheando página a página. Mas para uma criança surda, que não sabe ler, que não conhece aquelas palavras da língua portuguesa, este livro precisa ser muito mais imagético, ter muito mais imagens, folha a folha. E tem que ter uma história do começo, meio e fim, o passo a passo, para que ela possa ver, perceber, interagir e já construindo o seu raciocínio lógico. O passo a passo é importante para a criança. Então, um livro de história, onde não tenha informações constantes, onde não tenha uma sequência de pensamentos, de ações, de atividades, para a criança surda fica difícil. Um livro, por exemplo, uma revista em quadrinhos, com aqueles quadrinhos pequenininhos, onde a criança não percebe, é muito pequeno para poder perceber que são passo a passo, é preciso então fazer mais amplo, fazer com que ele ele penetre naquela história a partir do que está vendo, tenha interesse, tenha motivação. Cheio de palavras, a criança surda que não conhece a escrita da língua portuguesa não vai interagir. Então o livro de história infantil ele tem que ser adaptado para a criança surda, com imagens autoexplicativas. E em cada folha ele vai construindo o seu cenário, vai construindo a sua imaginação, vai construindo o seu espaço de trabalho, de percepção, de visão, de mundo, porque ele vai se identificar naquele ambiente. Então é preciso que se faça exatamente essa construção desses livros de forma mais direcionada para a criança surda. Não pode explorar mamulengos ou fantoches que vão fazer com que a mão fique presa, limitada, escondida. Uma vez que a mão é que vai se comunicar, você vai utilizar o cenário, você vai utilizar a vestimenta, vestuário, você vai usar a máscara, um chapéu. Você vai fazer com que haja a interação de outras formas, mas a mão precisa estar livre para que possa trabalhar o lúdico com a criança. Mesma coisa no teatro, para trabalhar o lúdico, independente se com criança, com jovens ou com adultos. Quando você determina qual o tema que vai ser trabalhado, você vai colocar todos os momentos, os espaços, as distribuições de materiais que vão ser utilizados, o passo a passo e as regras têm que ser trabalhadas e mostrando para as crianças. A criança chega e diz, eu quero aquele, não, esse aqui é amanhã, esse foi ontem. Então, você vai dar, além do conhecimento, também outros sinais referentes à construção temporal. Então, é o momento de você ir interagindo e trabalhando cada vez mais outros sinais. E essa é a esperteza, o expertise de se trabalhar a ludicidade. E a criança vai aprendendo sinais, vai aprendendo regras, vai aprendendo a relação temporal, vai aprendendo a respeitar o outro e as regras. Então, assim vai num processo de interação e de integridade. No coletivo, individualmente, cada um vai buscando, vai também aprendendo essas situações, gerando conflitos, gerando tensões, mas ao mesmo tempo aprendizagens e interações. Só que isso tem que ser feito desde a família. Na escola vai melhorar essa relação, essa socialização, mas com a família é a base. Acontece que com a nossa formação de instrutor de Libras, nós vamos lidar com as pessoas surdas. A pedagogia, como um todo, precisa ser adaptada para a criança surda. Necessariamente não é criar uma pedagogia surda, mas adaptar a pedagogia que existe, os estudos da formação educacional, da formação humana, do pensamento humano, da educação humana, adaptado para a criança surda, do jeito que é adaptado para a criança cega ou com baixa visão.
Não existe uma pedagogia cega ou pedagogia de cegos. Existe uma pedagogia adaptada com material adaptado para a pessoa cega com baixa visão. A pedagogia adaptada para a pessoa surda. A andragogia adaptada para a pessoa surda também. Não é uma andragogia surda. Nesse sentido, é preciso fazer a diferença entre os aspectos cognitivos da pessoa ouvinte e da pessoa surda. O que é que vai diferenciar? E o que é que precisa ser adaptado para melhorar a aprendizagem de um e de outro? Primeiro vamos compreender que somos frutos do meio social e das relações. Daí, se o comportamento das pessoas, independente de ouvintes ou surdas, é de difícil interação, é de difícil entendimento, o problema está nessa relação que está ocorrendo entre a pessoa e o meio. Então, uma vez que somos frutos do meio social e das relações, eu vou trazer para vocês um paralelo entre a andragogia para a pessoa ouvinte e a andragogia para a pessoa surda, adaptada para a pessoa surda diante da cognição visual. Quando se chega à idade adulta, o indivíduo tende a ser independente. O indivíduo acumula experiências de vida, aprende com os próprios erros, apercebe-se daquilo que não sabe e o quanto este desconhecimento faz-lhe falta. Ele muitas vezes vai buscar esse conhecimento porque precisa não se sentir excluído do ambiente. Ele tem consciência disso. Escolhe e classifica como útil ou inútil cada informação que recebe. Muitas vezes já tem alguma experiência, chega um professor para falar alguma coisa aqui para ele, sabe que não é daquela forma, a professora não sabe. Eu já fiz muito diferente, eu já fiz muito melhor. Então o professor tem que estar constantemente interagindo e analisando o nível de entendimento, de aceitação, de acolhimento que cada aluno vai estar em sala de aula. E eles têm que estar humildemente explorando essa relação dialética com o aluno. O professor naquele momento ele não é o dono do saber. Porque cada aluno vai saber um pouco de suas experiências, vai saber um pouco das suas vivências e vai também ter valores e conhecimento em cima de muitos conteúdos. Acontece que em relação à pessoa surda, o fato é diferente. Da mesma forma que nós não podemos pegar as diretrizes da pedagogia e aplicar diretamente para a criança surda, e sim adaptar essa pedagogia para a cognição visual, na andragogia nós também temos que adaptar essas diretrizes para o sujeito surdo adulto. Porque existem conflitos bem específicos desses indivíduos, porque a construção dessa identidade, a construção dessa pessoa, as relações, as interações, o diálogo que essa pessoa teve, as vivências que essa pessoa teve, são bem distintas. A especificidade da pessoa surda do tipo 2 vivenciei isso. Trabalhamos lá no passado, mas aquele indivíduo que é profundo, que não tem residual, que não sabe escrever a língua portuguesa, que não domina a escrita da língua portuguesa. Então esse indivíduo ele carece de toda uma atenção diferenciada, mas não é de uma andragogia surda, e sim de uma andragogia adaptada para a aprendizagem da pessoa de cognição visual. Enquanto que a pessoa adulta procura e busca sua independência, o sujeito surdo adulto geralmente permanece na dependência dos pais, de tutores, de intérpretes. Mesmo que se digam que ele já cresceu, mas muitos deles ficam reféns dessas pessoas para definir e decidir suas ações. As experiências são limitadas ao que lhe foi apresentado como verdade e muitas vezes não tem opinião própria. Aprende com os erros, mas é dependente da opinião e confia cegamente no tutor até que ele não mais atenda aos seus interesses. Enquanto tiver interesse, aquela pessoa estiver atendendo aos seus interesses, vai aceitando. Daqui a pouco não interessa mais, não está atendendo mais, não respeita mais e vai procurar outra pessoa para ter como referência. Acredita que o que já sabe é suficiente para a vida, não precisa mais aprender e muitas vezes responde que tem a mente fraca e aí não tem mais condições de aprender, que não quer mais estudar.
Enquanto que algumas pesquisas afirmam que os estudantes adultos, após 72 horas, lembram 90% do que fazem, 75% do que veem e 10% do que ouvem, segundo Knowles, em 1980, a pessoa surda, por não ter escutado, não se apropria de forma significativa daquilo que foi visto. Apenas viu. E o que viu, esquece. Alguns professores afirmam que no dia seguinte esqueceram de tudo o que foi trabalhado na aula. Daí, é preciso ir a campo, repetir, refazer, comparar para elaborar mentalmente e significativamente aprender. E se empoderar. Apenas assistir ao outro fazendo, sem discutir, sem marcar território, não lhe garante a apropriação dos saberes, nem toma consciência da informação, como conhecimento a ser construído. Os adultos são motivados a aprender à medida em que experimentam que suas necessidades e seus interesses serão satisfeitos. Já a pessoa surda, a pessoa ouvinte tem a obrigação de lhe fornecer e atender aos seus interesses e necessidades. Todos os que se aproximam e sabem Libras pensam que são intérpretes e estão ao seu dispor. Geralmente ficam dependentes de intermediadores. A pessoa surda não conquista autonomia nem liberdade com autoconsciência, permanecendo retardada à dependência de intermediadores. Enquanto que as pessoas ouvintes, a orientação da aprendizagem está centrada nas necessidades e experiências do aprendiz e, consequentemente, uma compreensão do contexto. Para o surdo, aprender é colocar na cabeça e não mais esquecer. Quando esquece, é porque a mente é fraca. E o contexto oferece uma ideia superficial que não lhe garante a apropriação significativa dos saberes nem dos valores. Os adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos, o que torna essencial um trabalho compartilhado na construção do plano de aprendizagem e de solução de problemas. O sujeito surdo tem uma profunda reação de autossuficiência, com o sentimento que não precisa mais reaprender o que já sabe, que não precisa de reciclagem e, portanto, é preciso deixá-lo errar, de se perder, para que possa despertar novos interesses e a busca de novos saberes a partir da curiosidade. As diferenças individuais entre as pessoas e a experiência acumulada devem ser consideradas. Logo, a educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar, culturas, contextos e ritmos, para que ocorra aprendizagem individual e coletiva. Só que em relação às pessoas surdas, as diferenças individuais não são consideradas como oportunidade de interação, mas sim como fraqueza e incapacidade. Segue-se a liderança pelo status e com idolatria. Então o surdo ele faz, aquele surdo líder, então eles passam a segui-lo como sendo o único a falar o correto. Daí quando se coloca status e idolatria. São poucas as experiências multissensoriais de aprendizagem e o discurso está restrito na imagem como alvo, e a aprendizagem não é mensurada como progresso intelectual. A relação professor-aluno. Na pedagogia, o professor decide o que e como dará o processo de ensino. Na andragogia, a aprendizagem adquire uma característica mais centrada no aluno, com autogestão da aprendizagem. Com relação ao surdo, a aprendizagem é limitada a ser copista e repetir o feito sem autogestão nem consciência formativa. Há motivações para a aprendizagem. Na pedagogia, o aprendiz, crianças ou adultos, tem um currículo a cumprir previamente, considerado adequado ao propósito. Na andragogia, as pessoas aprendem o que tem aplicabilidade ao atendimento imediato de suas necessidades. Com relação ao surdo, acredita que é normal e aprende o que vê, portanto, não investiga nem está motivado a leituras. Enquanto experiência do aluno, na pedagogia, o ensino é didático e dado de forma passiva para o aluno independente de suas experiências. Na andragogia, a experiência é desencadeante do processo de aprendizagem, existe a problematização, discussão e busca da solução de problemas em conjunto. Só que com o surdo, é individualista, egocêntrico e autossuficiente, não escuta o outro. Em relação à orientação da aprendizagem, na pedagogia, a aprendizagem por disciplina e por categorias. Na andragogia, a aprendizagem baseia-se em problemas, exigindo ampla gama de conhecimentos para fazer uma leitura do contexto e a busca de solução, enquanto que com o surdo, os professores não seguem currículo, nem acreditam no potencial. Oferece benesses e repassa o fardo para outros anos seguintes. Na ensinagem centrada no educando,
Os educadores apresentam-se com compromisso e exemplo realista de suas responsabilidades e necessidades, demonstrando estilo de vida saudável e harmônico. A comunicação dual reflete confiança, segurança, respeito, interesse, desperta valores e dedicação. Comunicação dual, que está sendo colocado aqui, é a relação professor-aluno. Não é colocando um intermediário, um intérprete para poder fazer essa interação, porque aí o professor perde o seu espaço de construção, de empatia, de interação, de respeito. E perde o controle do que está acontecendo. Afinal, a responsabilidade da construção do trabalho coletivo é do docente. Não pode ser repassado para uma terceira pessoa. Então, bons estudos, boas reflexões e uma boa semana para todos.